pessoal, boa noite. Eu queria dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Ana Cristina Titsman, eu sou presidente da Associação de Psiquiatria e nós estamos com muito orgulho de poder estar iniciando hoje, essa aula inaugural, o curso sobre autismo no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, para nós é uma satisfação poder estar aqui hoje. Vou passar a palavra para o Daniel Spitzer, que é um dos coordenadores do curso, que vai dar início, então, às atividades. Então, uma boa noite a todos e aproveitem muito, porque vai ser uma aula maravilhosa. Até mais. Obrigado, Ana. Muito boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Daniel Spritzer, eu sou médico psiquiatra, associado da PRS e integro a comissão APRS Cursos. A APRS Cursos é coordenada pela Mariana Paim Santos e também conta com a participação dos colegas Daniel Arenas, Débora Slaviero, Marco Sima, Mariana Almeida e Pablo Fernandes. E em nome desses colegas, assim como também em nome de toda a diretoria da PRS, eu gostaria então de cumprimentar o professor Flávio Kapczynski e gostaria muito de agradecer ao Flávio pela disponibilidade de compartilhar então conosco o seu conhecimento no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Tá? Essa palestra, ela é a aula inaugural de um curso específico sobre transtorno do espectro autista, organizado pela PRS, que vai abordar questões sobre apresentação clínica, mudanças no diagnóstico, avaliação e diagnóstico diferencial, e também sobre o tratamento do TEA. Tá? A gente vai ter encontros mensais, com 4 a 5 palestras em cada encontro, iniciando no dia 26 desse mês, tá? E a ideia é que sejam palestras concisas, objetivas, com bastante foco no atendimento clínico. Tá? O programa já está disponível, e aí eu queria convidar então a todos para entrar lá no Instagram da PRS para dar uma olhada, conferir direitinho os temas e os professores convidados. E sem me alongar mais, então, vou apresentar brevemente o nosso convidado, mesmo achando já que todos já conhecem bem ele. Então, o professor Flávio Kapczynski, ele é médico psiquiatra, tem doutorado no King's College, em Londres, pós-doutorado na McGill University, no Canadá, é professor de psiquiatria pela URGS e professor emérito na McMaster University, também no Canadá, e é editor da revista Trends in Psychiatry and Psychotherapy. O título da aula do Flávio hoje é Transtorno do Espectro Autista, a evolução do conceito e implicações clínicas, tá? Que vai ter uma duração de mais ou menos uns 40, 50 minutos, e depois a gente vai ter um tempo para perguntas, que eu já solicito para vocês que façam pelo chat aqui do Zoom, tá? Então, Flávio, é uma super honra, uma grande satisfação contar com a tua participação aqui nessa atividade, na aula inaugural do curso de TEA. Te agradeço mais uma vez a presença e já te passo a palavra, então, para a gente dar início para a atividade. Perfeito. Muito obrigado, Daniel, pela gentil apresentação. Obrigado, Ana Titsman, pela oportunidade de discutir esse tema tão importante. E aí, eu acho que a gente precisa compartilhar a tela ali, né, e passar os slides, né? Então, tá. Fechou. Então, essas são as minhas afiliações. Pode passar o próximo. Pode passar, tá. Pessoal, então, eu vou trazer a perspectiva do espectro autista de quem trabalha há muitos anos em clínica psiquiátrica e vem precisando rever conceitos e aprender coisas que não estavam dentro da minha prática clínica habitual para poder atualizar meus conhecimentos e minha prática nesse transtorno. Eu venho trabalhando há muitos anos com transtorno bipolar e verificamos que muitos pacientes com transtorno bipolar que vêm para uma avaliação de segunda e terceira opinião apresentam conjuntamente transtorno do espectro autista, particularmente do nível 1, né?
Então, são sintomas que em seguida a gente vai detalhar um pouco mais, mas que tornam o manejo desses casos particularmente complexo. Próximo. Bom, então, a questão aí dessa aula é como tudo isso começou, né? Como nós saímos, né, das primeiras descrições de autismo para o jeito que está se lidando atualmente, né, com o espectro autista. Próximo. Pode passar o próximo, Daniel. Tá. Então, as descrições correspondiam justamente a essa percepção do indivíduo de um mundo de uma forma muito singular, né, visto por ele próprio, né? Então, essas descrições foram incorporadas mais tarde, particularmente por diagnóstico de esquizofrenia. Leo Kanner, em 1943, descreveu 11 crianças com dificuldade de estabelecer e manter contatos afetivos. E foi na tese submetida em 1943, de Hans Asperger, que ele falou de uma psicopatologia autista. Próximo. E temos, em 1926, uma psiquiatra russa, né, a Grumia Shukareva, que foi também uma pioneira nesse campo, descreveu 6 meninos com características do tipo introvertido e uma tendência autista, e graças a esses pioneiros, hoje, nós temos uma descrição mais apropriada dessa síndrome clínica, conforme vamos falar no decorrer dessa palestra. Próximo. Pode passar o próximo, Daniel. Bom, então, o transtorno do espectro autista, como ele consta no DSM-5, ele é uma espécie de amálgama entre aquilo que chamavam de síndrome de Asperger, transtornos autistas, transtornos desintegrativos da infância e outros transtornos invasivos do desenvolvimento não especificados. Então, o espectro ficou uma categoria única, que é unida pelo eixo central dessas dificuldades em cognição social e interação. Próximo. De forma, então, que no DSM-5, várias peças do quebra-cabeças, por exemplo, a síndrome de Asperger, questões de diferentes de neurodesenvolvimento e cognição social, foram amalgamadas dentro dessa síndrome complexa, mas que tem na base essas dificuldades com cognição social, que passamos, então, a chamar de espectro autista. Próximo. Bom, então, o espectro autista tem como eixos centrais o prejuízo na comunicação e interação social em múltiplos contextos, comportamentos repetitivos em atividades e interesses restritos, né? Vai variar na medida, então, que nós temos o espectro nível 1, mais leve, e 4, mais grave, vai variar bastante a patoplastia, né? Então, no nível 1, nós encontraremos dificuldades mais sutis, e eu vou elaborar sobre ela, e no nível 4, já tem crianças bem mais comprometidas, e não são aquelas que nós vamos, o tipo de paciente que um psiquiatra de adulto, como eu, vai trabalhar na clínica. Próximo. Bom, então a prevalência
na medida que tem se estudado o conceito, e particularmente na medida em que ele vem sendo ampliado, e não temos um número ainda suficientemente consolidado, mas a gente pode ver que é como se estivesse tendo uma epidemia, né, do transtorno, quando, na verdade, o que houve foi uma mudança de critério. É mais frequente em meninos, na proporção de 1:4. Próximo. A prevalência global, né, do transtorno do espectro autista vem de estatísticas particularmente europeias, né? Então, no Reino Unido, 1 para cada 58 crianças, nos Estados Unidos, 1 para cada 36, e no Brasil, essa estatística em todo o território nacional não existe, e dentro de um estudo que nós recebemos o financiamento recentemente, faremos essa prevalência para a população adulta, né? Não serão considerados nesse estudo em particular nem crianças nem adolescentes. Próximo. Bom, então o transtorno do espectro autista tem alta prevalência, envolve fatores genéticos e ambientais, e no DSM-5, da maneira que ele está descrito, ele tem uma forte sobreposição a outros transtornos. Com relação a fatores de risco, infecções intraútero, uso de álcool e certos medicamentos estão ligados ao desenvolvimento de psicopatologia tipo espectro autista no adulto. Marcadores clínicos não estão bem determinados. É muito importante nessa palestra introdutória saber que não há testes genéticos, não há nenhum tipo de exame de neuroimagem que possa dar esse diagnóstico que segue sendo clínico. Então, um profissional bem treinado, né, um psiquiatra bem treinado, saberá fazer esse diagnóstico, que não ficará aparente nem mesmo com testes neuropsicológicos. É um conjunto de todas essas informações que vão fazer esse diagnóstico clínico possível. Próximo. Bom, e aqui então entram os dilemas, né? Eu estava falando então que eu sou um psiquiatra de adulto, a minha área de concentração é o transtorno bipolar, onde frequentemente eu sou chamado a dar segundas opiniões, né? Então, casos onde não está ocorrendo resposta clínica, casos de difícil diagnóstico, a gente é chamado para opinar. Então, muitos pacientes com o transtorno bipolar têm problemas de funcionalidade bem aparentes, problemas com controle do humor, ciclagem do humor, boa resposta aos estabilizadores de humor, com os episódios a mudanças no nível de gênero, muitas vezes eles têm autoestima inflada ou grandiosidade, fuga de ideias, bom, e no caso do espectro autista, nós temos déficits sociais persistentes, rigidez cognitiva e comportamental, resposta pobre a tratamentos farmacológicos, dificuldade com mudanças e transições, um interesse muito estreito foco de interesse muito estreito, estereotipias e movimentos repetitivos, dificuldades sensoriais, problemas na linguagem, e, bom, e quando temos o espectro autista e o transtorno bipolar, há uma área de interpenetração, onde nós vemos em muitos desses pacientes desregulação do humor, problemas de função executiva, dificuldade no funcionamento social, dificuldades nas relações interpessoais, irritabilidade, impulsividade,
muitas comorbidades, problemas às vezes de comportamento sexual e problemas no sono. De maneira então que esse dilema, e eu estou trazendo bipolar, mas isso ocorre também nos transtornos de ansiedade, particularmente na fobia social, ocorre no transtorno obsessivo compulsivo e tantas outras psicopatologias que nós lidamos no adulto. E, dado o fato de que os transtornos psiquiátricos são altamente comórbidos, no caso do transtorno bipolar, a comorbidade é em torno de 90% para a vida inteira, e no caso do transtorno do espectro autista, é dito que a comorbidade é a regra e não a exceção. Então, nós estamos falando aqui em transtornos comórbidos e bastante complexos. Esse gráfico aqui ilustra bem os dilemas que nós encontramos no transtorno bipolar, mas vocês podem transpor para todas as outras patologias psiquiátricas que vocês tratam. Próximo. Bom, com relação à genética, no transtorno bipolar sabemos que há uma contribuição genética importante, né? Então, quando há portadores em primeiro grau, o risco fica de 5 a 10%. Quando a prevalência nós sabemos que é 1 a 2%, há um aumento importante quando há familiares em primeiro grau. Em gêmeos monozigóticos no transtorno bipolar, a herdabilidade chega a ser de 40 a 70%. E pacientes com transtorno bipolar, história familiar positiva, apresentam um curso clínico pior. Com transtorno bipolar, muitas vezes nós vemos alterações clínicas e neurobiológicas presentes. Próximo. Então, nesse slide, a gente pode olhar, então, como é que é a psicopatologia em filhos de pais com o transtorno bipolar. E aí verificamos que com o déficit de atenção, né, a comorbidade é grande, com transtorno de oposição, problemas de conduta, transtorno de humor, os mais variados, né, e quando nós temos os pais com o transtorno bipolar, há um aumento de todas essas comorbidades na prole. Próximo. Acho que tem que passar mais um para aparecer aqui. Então, opa, pode passar o anterior, por favor. Próximo. Tá. Então, nesse aqui nós vemos que a herdabilidade da esquizofrenia e transtorno bipolar é dividida, né? Então, quando há transtorno bipolar do tipo 1 numa família, muitas vezes há também membros afetados com esquizofrenia. Próximo. E aqui nós temos a herdabilidade, né? Então, a maior herdabilidade em psiquiatria do transtorno bipolar, e a segunda são transtornos do espectro autista. Terceira, esquizofrenia, depois déficit de atenção e várias outras morbidades psiquiátricas. Mas salientando aqui que tanto o bipolar quanto o espectro tem alta tendência de ocorrer em famílias. Próximo. Bom, então, nós temos uma ampla sobreposição genética entre o TEA, esquizofrenia, transtorno bipolar, déficit de atenção e transtorno depressivo maior, e podemos dizer, então, que o TEA é uma doença complexa de interação de gene-ambiente, com herdabilidade estimada entre 40% e 80%. Né? Então,
podemos dizer que não é totalmente genético, mas a genética joga um papel muito importante, e quando nós, na clínica, encontramos pacientes com esse tipo de problema, frequentemente a história familiar vai nos mostrar que existem outros casos. Bom, então, aqui nós temos uma. Com licença, doutor Flávio. Um apanhado histórico, né, de como foram primeiramente denominados pacientes que hoje nós chamamos de tem um espectro que vai desde problemas de problemas de intelectuais, passando sim, da ideia de um contínuo, né? E, em suma, de passar ao próximo, próximo, acho que a gente avalia, né, as vias genéticas, né, que falam sobre o espectro autista, transtorno bipolar e esquizofrenia, encontramos uma grande sobreposição. E, na verdade, isso reflete o fato de que o cérebro é um só, e quando há disfunção em uma área sintomatológica, frequentemente há disfunção também em outras áreas. Próximo. Bom, o que nós vamos fazer quando diagnosticamos o espectro autista? Nós vamos trabalhar em nível de psicoeducação, vamos fazer uma abordagem terapêutica individualizada, um acompanhamento psiquiátrico e pedagógico regular, continuidade do cuidado, abordagem multiprofissional, suporte escolar e educacional, e abordagem específica em momentos de crise, né, tratando sintomas e comorbidades. Quando, como é meu caso, chegam indivíduos do espectro por confusão com outras morbidades psiquiátricas, é muito importante que seja feito diagnóstico, e isso ocorre às vezes tarde na vida. Estão vindo para o consultório pacientes com 60 anos ou mais de idade, recebendo esse diagnóstico, o que é de grande valia, pois muda todo o enfoque para o tratamento dessas condições. Pode passar o próximo. Bom, existe um grande interesse sobre como tratar o espectro autista no adulto, né? Em fases anteriores do desenvolvimento, o método ABA, que vai ser abordado ao longo desse curso, tem sido utilizado e é mainstream. No adulto, particularmente do nível 1,
se utiliza técnicas cognitivas comportamentais, terapia comportamental dialética e outros treinos de regulação emocional. Não estão consolidadas as terapêuticas a serem adotadas nesses casos, não tem ainda uma terapêutica de preferência para o transtorno do espectro autista nível 1, que é o que nós estamos nos detendo hoje à noite. Esse é um campo em pleno desenvolvimento. Ali no meu grupo, a Cynthia Heidemann e Mirella Vasconcelos e Matheus Messinger estão, de momento, estudando uma terapia a ser proposta nesses casos. Próximo. Abrimos, então, para perguntas e debate. Flávio, muito obrigado pela tua apresentação. A gente teve ao longo do tempo alguns momentos em que a gente não conseguiu te ouvir 100%, assim, acho que alguma questão com relação à conexão à internet, mas acho que deu, junto com os slides, a gente conseguiu acompanhar bem, assim, as tuas explanações, tá? Te peço desculpas aí também pela questão da instabilidade da internet. É, a gente teve alguns comentários também, enfim, comentando esse ponto, o pessoal estava bem atento, assim, o tempo inteiro. Deixa eu te, então, assim, já te agradecendo, queria uma dúvida, na verdade, mais uma curiosidade, assim, te ouvir um pouquinho mais sobre esse estudo que vocês estão organizando agora, assim, queria que tu pudesse nos contar um pouquinho mais sobre os planos desse estudo, qual é a previsão, assim, de que a gente possa já ter dados brasileiros, né, que acho que é uma questão extremamente importante, assim, até para depois se poder trabalhar em termos de políticas públicas, né. Enfim, queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa questão. Perfeito. Daniel, esse estudo nós recebemos através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Recebemos esse edital no começo desse ano, e ele tem três objetivos principais. Um é determinar a prevalência de doenças psiquiátricas graves no Brasil inteiro, em todo o território nacional. O segundo é comparar de dentro das universidades públicas, né, que se percebe que tem uma séria crise de saúde mental, com os dados obtidos no país. E o terceiro objetivo é criar uma rede nacional de excelência em saúde mental. O Ministério pediu especificamente a psicopatologia grave, então transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão maior recorrente, transtorno de estresse pós-traumático, né, apresentações complexas, e o transtorno do espectro autista. Então, pela primeira vez, nós teremos no adulto esse tipo de estatística disponível. Como é um estudo muito complexo e ele será feito por pessoas ex-funcionários do IBGE que estamos treinando, os dados estarão disponíveis só daqui a uns 3 anos, né? Mas vocês podem acompanhar, em seguida será lançado no dia 3 de maio esse estudo, e convidarei a PRS, né, a Ana, sua presidente, e com certeza será um prazer ter você lá também, Daniel. E aí então ficará mais claro como que esse estudo será executado. Então, acho que respondo a tua pergunta com isso, né? Maravilha, muito obrigado, Flávio. A gente já está recebendo algumas perguntas aqui pelo chat, tá? Então eu vou lendo elas aqui e já vou te passando, tá? Primeiro, a Bianca pergunta com qual a comorbidade que tu costuma ver com mais frequência no TEA. E eu já vou emendar uma outra pergunta aqui do Matheus. Quais tu acha, na verdade, que são os principais desafios, assim, né, no tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista, principalmente no nível 1? Certo. Então, justamente, Daniel, eu falarei do nível 1 porque é o que eu estou transitando e trabalhando, né? Não tenho
formação e, em suma, não é minha área trabalhar com esses que são diagnosticados na infância e na adolescência. Mas no nível 1, tem muita coisa aí a ser feita. Uma delas, então, respondendo à pergunta, é qual é a comorbidade mais frequente, né? Como os transtornos de humor são muito frequentes na população, é muito frequente que se encontre com depressões resistentes ao tratamento, transtorno bipolar tipo 2, são as que eu mais vejo na clínica e no nosso ambulatório, onde atuamos no Hospital de Clínicas. Então, essa é uma das perguntas. A outra, qual era, Daniel? A Tu outra anotou sobre aí? os principais desafios, assim, no teu modo de ver sobre os pacientes com TEA nível 1. Olha, eu acho que o grande desafio agora é nós trabalharmos, a PRS e outras entidades, com a questão do estigma, tá? É muito complicado, às vezes a gente tem o diagnóstico e passar o diagnóstico é bastante complexo, porque as pessoas não querem, muitas vezes, serem vistas como tendo o espectro autista. Eu acho que tem esse trabalho que a sociedade precisa fazer, né, com relação ao estigma, é muito importante. E a outra questão é o que acontece com pessoas como eu, né? Na minha idade, então, estou precisando reestudar esse assunto. Me auxiliou que quando pela primeira vez eu entrei em contato, eu estava atuando na clínica para pacientes bipolares da McMaster, onde chegavam justamente os casos mais complicados. Nunca era só bipolar, era bipolar, substância, bipolar, é, retardo, e alguns casos atípicos de bipolar que não respondiam a nada. E aí, então, muitos desses mandava para testagem, para o setor de neuropsicologia. E eles voltavam com o diagnóstico de espectro autista. E ali, pela primeira vez, eu entrei em contato com essa questão clínica e, juntamente com esses colegas, comecei a participar dos seminários, estudar. E quantos casos, na minha cabeça, e lá do Canadá, eu comecei a rever, que eu tratava aqui do Brasil, e que eu teria ajudado enormemente se eu tivesse atuado mais cedo e se eu tivesse mais informação e educação a esse respeito. Né? No que eu voltei para cá, também segui atuando com esses casos de transtorno bipolar, em geral de difícil tratamento ou depressões refratárias, e tenho ajudado muita gente simplesmente trazendo à tona algo que era um verdadeiro mistério, mas eram questões que vinham com a criança, com o adolescente, com o adulto e muitas vezes com o idoso, né, com essas comorbidades complexas que tinham por baixo o transtorno do espectro autista. Dessa forma, Daniel, mesmo não sendo um especialista, né, nesse tema em particular, eu aceitei de bom grado dar essa aula inaugural, porque eu quero trazer clínicos experientes como eu, clínicos talvez menos experientes, mas que estão há horas lidando com psicopatologia complexa, eu quero trazê-los para essa realidade. É muito importante acompanhar os desenvolvimentos nesse campo, e a PRS está fazendo a coisa certa na hora certa, proporcionando esse ciclo de avanços nesse tema, e nós precisamos divulgar mais esse conhecimento junto à população, porque não são nenhum nem dois casos, são um número grande de casos, simplesmente porque a doença mental ela tem essa propriedade, né, sendo o cérebro um único órgão, quando uma série de circuitos que são responsáveis por um tipo de comportamento são afetados, é muito provável que outros circuitos responsáveis por outros comportamentos também sejam afetados. Então, comorbidade não é exceção, é a regra. E nós estamos precisando voltar aos livros, aprender com os psiquiatras da infância e adolescência e ensiná-los também tudo isso que nós estamos vendo nos adultos, que muitas vezes passou batido. Quando eu fiz a residência, não se falava em espectro autista, era o autismo. E eram casos completamente diferentes desses que agora nós estamos diagnosticando com a noção do espectro.
Muito bom te ouvir falando isso, Flávio. A sensação que dá, e conversando também com muitos colegas, né, é que tá todo mundo mais atento a essa questão agora e num desafio de rever os seus próprios os diagnósticos que a gente fez um tempo atrás, assim, né, e às vezes tá aí muitas pistas, assim, de por que que alguns pacientes não melhoraram tanto quanto a gente gostaria, porque que alguns casos também pareciam mais complexos, né? Esse realmente eu acho que é o desafio de muitos colegas atualmente. A gente está recebendo um monte de perguntas interessantes aqui, e eu vou tentar te repassar todas elas, mas a primeira não, desculpa, uma delas aqui, a próxima então é a pergunta da Anne Marlise, sobre a prevalência de TEA em meninos versus a prevalência em meninas, né? E mencionando a questão do TEA da camuflagem, né? No TEA que poderia justificar o fato dessa prevalência parecer nos estudos um tanto menor nas meninas, né? Pela capacidade das meninas talvez de se adaptar ou de imitar alguns comportamentos com mais do que os meninos, né? Tu poderia comentar. A gente vai ter uma aula específica sobre esse assunto, né? O Matheus Messinger vai falar sobre isso, sobre camuflagem no TEA, no curso. Mas se tu puder comentar um pouquinho. É, então, eu aprendi esse conceito, na verdade, com o Matheus, né, que embora seja meu aluno do doutorado, virou meu professor nesse tema. Mas, então, a camuflagem é justamente esse desejo de pertencer ao grupo, de agir como as outras pessoas agem e de adotar comportamentos que são vigentes, né? Tudo indica que as meninas têm uma maior habilidade de se moldar aos comportamentos do grupo de pares e, portanto, passarem desapercebidas, né? Quando os meninos, eles ficam mais, o caso fica mais aparente desde o início. Eu acho que essa prevalência maior em meninos, né, da mais ou menos 4 a 5 para 1, de meninos para meninas, ela também tem uma lógica, né, neurobiológica. Vocês vejam que a esquizofrenia em homens tem pior prognóstico que nas mulheres, né, e vários tipos de psicopatologia, embora a depressão seja mais comum nas mulheres do que nos homens, várias psicopatologias graves aparecem com menos intensidade na mulher. É possível que o estrógeno tenha um efeito protetor, mas a camuflagem, sem dúvida, está aí. Eu acho que essa é uma questão aberta de pesquisa e eu certamente estarei muito atento aqui para a aula do Matheus Metzinger para a gente aprender mais sobre a camuflagem. Maravilha, muito obrigado, Flávio. Tem vários colegas mandando mensagem te agradecendo pela apresentação. E tem uma pergunta também muito interessante do Lucas Primo, falando sobre toda uma discussão que tem de sobreposição entre o TEA e os transtornos de personalidade do cluster A. Né? Ele diz que especialmente que quando a gente fala, né, em comorbidade com outros transtornos, essa diferenciação ainda parece ficar mais difícil e gostaria então de saber a tua opinião sobre isso e se os assuntos mais recentes sobre comorbidades têm também considerado assim essa questão. Pois, primo, olha só, eu e conversando com os meus colegas ali no hospital, quantos pacientes que eu coloquei na minha ficha esquizotípico e que hoje eu estou revendo, né, e refazendo o diagnóstico. E o cluster A, né, mas também mesmo outros transtornos de personalidade muitas vezes são mimetizados, né, no espectro. O cluster A, com certeza, a sobreposição é muito grande. Eu tenho aconselhado, e isso eu tenho feito também, às vezes chamar um paciente é uma coisa complexa, né? Em geral, a boa conduta médica, ela tem algo mais expectante e não tão proativo no sentido de chamar pessoas. Mas eu não acho que está errado em casos em que o paciente tenha se afastado da gente e a gente tenha uma forte suspeita e a gente possa
fazer um contato e convidar para uma reavaliação. Eu fiz muitas dessas reavaliações olhando as minhas fichas e particularmente pensando em casos de difícil resposta. Quando esses casos regressaram e eu pude trabalhar o conceito, é impressionante a validade que isso tem na clínica, né? Então, pensem que uma pessoa que sofreu com espectro desde a infância, mas mesmo assim teve a sorte de ser inteligente, galgou vários degraus, obteve uma profissão, mas o tempo todo se achou estranha, não compreendida, teve dificuldades no trabalho, teve dificuldades na vida pessoal e nunca foi validada. Sempre apareceu, você sofre de conflitos, você está se sabotando, que é aquela terrível expressão, né? E essas pessoas têm uma total carência de serem validadas em relação ao seu sofrimento, em relação a tudo que eles passaram ao longo dos anos. E esse é o primeiro dever nosso, eu acho, que é validar e, na medida que a gente vai validando, oferecer ferramentas para que esses indivíduos possam obter uma melhor adaptação. Maravilha, Flávio, muito obrigado. Tem uma outra questão interessante também sobre o autodiagnóstico, né, de TED. Eu queria, então, te repassar essa pergunta sobre como é que tem sido a tua experiência com os pacientes já chegando para consulta, já tendo preenchido algum questionário online, por exemplo, né, ou dizendo que já viram, já pesquisaram, já viram um monte de vídeos no YouTube, no TikTok, também sobre isso, assim, como é que tem sido para ti? Olha, isso tem ocorrido, não são poucos os casos que chegam, inclusive de pacientes meus que eu dei outros diagnósticos, e eles chegam e dizem assim, doutor, eu li aqui, andei me informando, eu acho que eu tenho isso, né? E muitos pacientes com TEA nível 1, eles também têm altas habilidades, então são pessoas, às vezes, extremamente bem-sucedidas nas suas áreas e com dificuldades em cognição social, né? E lembrando a vocês que, por exemplo, alguém muito bem-sucedido na área intelectual, por exemplo, um escritor, ele pode até morar sozinho e no campo e não precisar ser tão acionado, né, para exercer sua cognição social. Então, isso vai levar com que muitos pacientes venham já, entre aspas, diagnosticados. E, na minha experiência, frequentemente esse diagnóstico corresponde, né? Eu acho que é claro que, de momento, há um grande interesse, talvez até algum grau de exagero, sempre ocorre, mas eu, sobretudo, o que eu vejo são casos de uma longa história de dificuldades, sofrimentos e desvalidação que agora a gente está podendo reparar, tendo esse conceito aí novo à nossa disposição. Uhum. Maravilha. A gente tinha recebido também uma outra pergunta, Flávio, sobre a questão das altas habilidades, né? Acho que como tu comentou agora. Então, só vou lembrar que a gente vai ter também uma aula sobre esse assunto específico também no curso, assim como uma aula específica sobre instrumentos diagnósticos também, que vai ser ministrada pelo Rudimar Riesgo, e também uma aula sobre avaliação neuropsicológica, ministrada pela Rochelle. Mas, enfim, a gente recebeu também várias perguntas sobre avaliação neuropsicológica, né? Sobre quando indicar, se tu tem essa prática também no teu consultório, como é que vocês pensam isso, de repente, no grupo de pesquisa também, né? Então, nós temos sistematicamente mandado os nossos pacientes para a testagem neuropsicológica, que dá grandes pistas, né, e nos deixa muito mais habilitados para dar o diagnóstico correto, né? Então, eu tenho encaminhado casos para a Rochelle, para a Natália Sonsini e outros neuropsicólogos do meu conhecimento, e sempre os dados que eu recebo contribuem muito para fechar o diagnóstico, né? Mas vamos lembrar que o diagnóstico é clínico,
e nós vamos obter boas dicas do laudo neuropsicológico e de outros profissionais que estiverem envolvidos, mas vai caber a nós, como médicos, estudar o tema e nos debruçarmos sobre essa realidade nova, e não tem especialistas suficientes nessa área para que recebam todos os nossos encaminhamentos, né? E a gente vai ter que estudar e vamos ter que refinar os nossos conhecimentos nesses anos aí que estão por vir. Maravilha, muito obrigado. Tem outras perguntas aqui também que já foram comentadas. Acho que o pessoal principalmente interessado na questão do diagnóstico diferencial, né, principalmente com o transtorno de personalidade do cluster A, né. Tem uma pergunta sobre instrumentos diagnósticos, assim, né, sobre o uso de escalas na prática, se se tu utiliza, por exemplo, a SRS-2 na tua prática clínica. Eu utilizo, né? Mas assim, eu utilizo como um clínico interessado, certo? Eu acho que a avaliação sempre é multidisciplinar, né? Nós vamos precisar de profissionais da área de neuropsicologia e, em suma, nos cercarmos da melhor informação clínica disponível. Embora eu use o instrumento, nada substitui a avaliação clínica. A avaliação e o diagnóstico desses casos é clínico. Então, eu acho que o estudo desses pacientes, leituras são insubstituíveis. É assim que a gente vai refinando nossas habilidades. E eu quero tranquilizar todos vocês, tá? Quem trabalhava habitualmente com o autismo, certo? Tá tão perdido quanto nós com a questão do espectro, tá? O espectro não está surpreendendo só clínicos experientes, está surpreendendo todo mundo, porque muita gente, inclusive, que tem na formação, né, são formados em psiquiatria da infância e adolescência, estão sendo pegos de surpresa por casos que eles trataram e agora, como adultos, revendo TE nível 1. Né? Então, as pessoas estão enfrentando e tem muitas perguntas e poucas respostas definitivas. E, de novo, eu volto a parabenizar a PRS por estar abrindo esse espaço importantíssimo de reflexão. Caberá ao psiquiatra bem informado dar conta desse tipo de nuance, né? Eu sempre digo assim, uma coisa que um psiquiatra com uma boa formação não pode fazer é simplesmente dizer que não fará o diagnóstico. A gente tem que buscar isso da melhor forma possível. E quando não soubermos, buscar colegas com mais experiência e de outras profissões que possam nos dar dados subsidiários para que a gente possa, com com o melhor dado possível, se aproximar melhor do diagnóstico. Uhum. Maravilha, Flávia, sempre muito bom te ouvir, assim, né? Compartilho dessa sensação de estar volta e meia perdido com o diagnóstico desses casos. Tem uma outra pergunta muito interessante aqui, do Rodrigo Silveira, pedindo para tu comentar um pouquinho sobre a tua impressão sobre da influência ambiental no aumento da prevalência do TS. Tem algum fator ambiental que tu acha que pode estar relacionado, assim, especificamente com esse aumento da prevalência, ou enfim, dos critérios diagnósticos, né, que tu mencionasse? Rodrigo, eu penso o seguinte, é possível que existem tantas exposições ambientais que nós estamos passando, nossos filhos, e que os nossos avós não tiveram, né? Por exemplo, não tinha plástico, e hoje em dia tem plástico até dentro da célula dos peixes, né? Então, existem muitas exposições. Entretanto, o que a gente deve pensar como clínico criterioso é que a maior causa de expansão é a mudança de critério, né? Então, eu me lembro, por exemplo, quando a gente estudava patologias hepáticas, né? Eu vou dizer como é que eu estudei, tá? Tinha cirrose e não cirrose, tá? E tinha esteatose, que vinha antes da cirrose, certo? E era isso. E hoje em dia isso aí misturou com síndrome metabólica,
misturou com uso de álcool, dependência de álcool, é um campo totalmente diferente. E eu diria que, na medida que os transtornos do desenvolvimento que vão impactar a vida do adulto se tornam assim parte da nossa clínica, a gente tem que rever essas questões de exposição ou o que está causando isso. Eu penso que a maior causa é mudança de critério, né? Mas essas pesquisas estão por serem feitas e eu aguardo por elas com muita curiosidade. Maravilha. Excelente, Flávio. Pessoal, queria convidar todos, ainda quem ainda tem alguma pergunta, por favor, coloque no chat, tá? Para eu poder passar aqui para o Flávio. Flávio, tu comentasse também sobre o desafio do diagnóstico de pacientes acima dos 60 anos, né? Como é que tem sido assim a tua experiência de dar um diagnóstico, né, de um transtorno do desenvolvimento para uma pessoa então já, enfim, que talvez já tenha passado da É. metade da vida, assim, como é que o pessoal recebe esse diagnóstico? Como é que é a tua experiência assim nesse sentido? Pois então, Daniel, a gente deve ter, em primeiro lugar, muito claro a ideia de para que serve o diagnóstico, né? Quando o diagnóstico é uma rotulação, ele não serve para um médico nem para um paciente. Mas quando esses casos aparecem, em geral é trazido pelo paciente, com dificuldades, falhas de tratamento ou do autodiagnóstico. Lembrar que muitos dos pacientes desses que eu lido, que é o TEA nível 1, são muito inteligentes, com muitas leituras, e eles acompanham, assim como nós médicos, essa literatura que está se desenvolvendo. Então, muitos deles virão com diagnóstico e outros terão uma explicação, finalmente, de por que nenhum tratamento acertou direito, né, e por que houveram tantas falhas diagnósticas. Então, uma outra pessoa que foi muito importante para me ajudar a entender e estudar o espectro autista foi um colega nosso pediatra, inclusive falecido, infelizmente, Ricardo Halpern, né, um pediatra importante, que foi um dos primeiros aqui no nosso meio a estudar o espectro. E aí eu perguntei, mas Ricardo, como é que tu diagnostica? E ele disse assim, é fácil, tu pega aquele paciente que vem e ele tem 6 diagnósticos formais feitos por 6 psiquiatras diferentes, esse você pode ter certeza que é do espectro, né? Então, é essa nuvem de sintomas, né, que se mimetiza várias outras condições e que muitas vezes é comórbida com uma ou mais outras condições. Uhum. A psiquiatria não ficou mais fácil, Daniel, está ficando cada vez mais difícil. Concordo plenamente contigo, Flávio. A gente tem algumas perguntas aqui, também chegando agora, sobre se é possível o diagnóstico de TEA em comorbidade com transtorno de personalidade borderline. É uma outra, o pessoal falou do cluster A, mas eu queria trazer que cluster B, né, borderline, e às vezes narcisista, tá? Eu tenho um senhor que eu acompanho também, tem 60 plus, né? Ele deve ter uns 62, 63 anos, e trabalhando como médico, sucesso, né? E muitas dificuldades de relacionamento e uma queixa de mais de uma companheira de que ele era muito, muito autocentrado, muito narcisista, né? E ele sofrendo muito com isso. E ficou muito aliviado na medida que a gente foi fechando o diagnóstico de um TEA que ele tinha desde a infância, passando pela adolescência, e vinha sofrendo e sempre desvalidado com relação a essas dificuldades e sofrimento. Tem sido muito terapêutico para ele, né, poder reorientar a sua vida daqui para frente, sabendo que esse era o problema que ele teve o tempo todo. Uhum.
Temos outra pergunta também sobre o atendimento psicanalítico no TEA. Como é que o pessoal tem visto isso hoje em dia? Como é que É. tu tem visto, claro? Olha, então eu vou me deter no TEA nível 1, Hum, né? E, hum, e aí o que eu vou dizer é o seguinte, é, no contexto da psicanálise, obviamente que o terapeuta não vai tratar a raiz, né? Até porque não tem um tratamento que trate a raiz do problema, é um problema no neurodesenvolvimento. Mas frequentemente um analista bem treinado e com boa empatia vai ajudar enormemente essas pessoas a fazerem meio que um match da realidade que era esperada deles e que até a própria condição cognitiva poderia permitir, com aquilo que eles estão obtendo em termos de funcionalidade. É claro, né, hoje em dia ninguém imagina que vão fazer análise extremamente rígida desses casos, e existem inúmeros parâmetros que os profissionais que são bem treinados nessa área vão aplicar para obter a melhor vida e o melhor autoentendimento para esses indivíduos. uhum. Perfeito. E uma outra pergunta, Flávio, sobre o efeito da alimentação, e o quanto a gente tem de evidências, assim, essa é uma dúvida muito frequente, assim, né, no consultório, É, principalmente dos pais de pacientes, assim, né, que vem muita informação, né, sobre esse assunto, que buscam muita informação, né, a partir de uma suspeita ou de um diagnóstico já dos filhos e tem interesse de saber sobre algum efeito de alimentação específica, né, na melhora dos sintomas. Tem alguma coisa realmente baseada em evidências, assim, que a gente possa é, mencionar? não tem evidência que uma dieta específica ajude, tá? E nem nenhum suplemento foi identificado como podendo nos ajudar nesse sentido. Entretanto, os pacientes com TEA, eles têm preferência alimentar, então eles preferem alguns alimentos, não gostam de outros e tem todo um cuidado nutricional que deve ser feito nesse sentido. E a outra questão é que, nesses casos, são mais comuns as intolerâncias e alergias alimentares, né? Não se sabe exatamente por quê, mas se suspeita que, da mesma forma que esses circuitos neurais estão, assim, distribuídos de forma atípica nesses indivíduos, toda essa parte do sistema nervoso autônomo que regula essa parte, assim, de fluxo gastrointestinal, talvez esteja também mais sensível e alterada. Então, isso explicaria o porquê, né, que esses indivíduos apresentam tão frequentemente cólon irritável e dificuldades em nível digestivo. Excelente, muito obrigado, Flávio. Dois últimos comentários aqui que o pessoal colocou no chat também. Um sobre o aumento não só da prevalência, mas também da gravidade desses pacientes com TS. Isso te parece uma realidade também, assim? Se tu acha que além da prevalência, esses casos também estão ficando mais graves, né? E eu vou linkar com isso uma segunda pergunta, que é sobre a associação entre prematuridade, por exemplo, e o risco de TEA, assim, como é que tu vê essa questão? Sim, não, a prematuridade está associada a uma prevalência aumentada de TEA, e gemelaridade, quando um tem, frequentemente o outro tem também. Então, questões em suma, ligadas ali à gestação e perigestacionais são um fator de risco importante. Então, essa é uma pergunta. Qual foi a outra mesmo? A outra sobre a gravidade dos casos, A né? Tem uma gravidade. pessoa que trabalha em equipe multidisciplinar, Uhum, né? E colocou sobre a percepção de que os pacientes estão mais grave. chegando com uma maior gravidade, assim, dos sintomas, exato. Olha, o que eu acho? Eu acho que a psicopatologia complexa, em geral, ela é comórbida, certo? Então, quando tem psicopatologia complexa, tem, vamos supor, bipolar e PTSD,
bipolar e abuso de substância. E agora, nesses casos de psicopatologia complexa, frequentemente a gente adiciona esse diagnóstico de TEA, né, que ele vem depois, né, a gente está tendo esse insight depois. Eu acho que aí, por um efeito reverso de ver TEA no meio da gravidade, eu entendo que assim fica essa percepção. Eu não acho que esteja ficando mais grave, eu acho que a gente é que está vendo mais coisa, estamos identificando isso melhor. Maravilha, perfeito. Flávio, a gente já está chegando no final da atividade, assim, já está tarde, mas eu queria então só te repassar uma última pergunta aqui que chegou pelo chat do Luciano Vitola, sobre a associação entre o uso materno de paracetamol, por exemplo, e TEA, mas ele disse que também tem algumas dúvidas, assim, em relação à questão qualidade também desses estudos, né? Tem alguma É, coisa sobre isso? o que eu posso dizer é o seguinte, todas as exposições, né, elas têm potencialmente um efeito, né, na formação do cérebro. Entretanto, os dados que estão surgindo, eles não têm toda a qualidade necessária, né? Imaginem que o quanto teve que ser longa essa coorte para verificar a associação entre algo que a mãe usou e um adulto com TEA nível 1, por exemplo, né? São questões bem difíceis e delicadas. Eu acho que essa literatura precisa maturar um pouco mais, né? E enquanto isso, claro que sempre, como médicos, a nossa recomendação para as mães vai ser se abster de medicações o tanto quanto seja possível e quando for usar, que seja com orientação de um profissional criterioso. Uhum. Excelente. Flávio, queria te agradecer, assim, mais uma vez pela tua disponibilidade de estar compartilhando todos esses conhecimentos, assim, enfim, com a gente, por ter aceitado, né, logo de cara, essa empreitada, assim, acho que discutir e abrir esse assunto, né, que é muito importante para toda a sociedade, como tu falasse, assim, que bom que tu tá também capitaneando esse estudo, né, para nos permitir mais informações, assim, sobre a prevalência, por exemplo, de TEA, né, também aqui no nosso meio. Queria te agradecer pela disponibilidade de responder todas essas dúvidas, assim, dos colegas, né, sobre assuntos tão diferentes, assim, ligados ao TEA e compartilhar com a gente a tua experiência clínica, né, e isso é, sem dúvida, acho que eu fico muito auxiliado, né, por todas essas informações e por tu compartilhar também humildemente todas essas dúvidas, assim, né, e a necessidade de a gente estar sempre estudando, indo mais atrás de informações e podendo rever, né, também os nossos diagnósticos anteriores, assim, né, para ajudar mais os pacientes. Algum outro comentário, alguma coisa que tu gostaria de dizer, assim, nesse momento? Claro, eu gostaria de dizer, Daniel, que eu aceitei justamente por isso. Eu acho que eu sou um bom exemplo de um clínico experiente que está se vendo às voltas, né, com essa nova visão do transtorno, né, e dessa noção do espectro autista. Tenho alguns alunos, né, citei três, né, é a Mirella Moreno, Matheus Messinger e Cynthia Heidelmann, que são muito interessados eles têm me motivado a rever muita coisa e estudar o tema, né. Renata Lehmann também é outra que está trabalhando com a gente nessa área, e através do estímulo deles e das dúvidas diárias que surgem quando a gente está trabalhando, eu tenho melhorado muito a minha prática clínica. E eu não tenho dúvida, Daniel, que todos nós teremos que fazer esse reexame e vamos ajudar muita gente se a gente humildemente voltar aos livros e discutir com colegas mais experientes e puder entender melhor o TEA. De forma que eu agradeço o convite, e se a aula não ficou de boa qualidade com a gravação, tu me dá um toque e eu
tranquilamente posso apresentar de novo, gravando e a gente disponibilizar. Não, muitíssimo obrigado, Flávio. Acho que a gente teve sim algumas questões de oscilação de conexão, assim, mas em alguns momentos ficou um pouco mais devagar, em outros o vídeo mesmo, acho que o Zoom dava uma acelerada para compensar, mas acho que a gente conseguiu pegar todo o conteúdo, ainda mais também junto com os slides, assim, acho que ficou bem compreensível, mas pode deixar, qualquer coisa eu te dou um grito, sim. Tá, Tá muito bom. obrigado mais uma Adiante, vez. que Obrigado a agradeço. Valeu, obrigado a todos pela participação, pela atenção, até esse momento. Obrigado pelas perguntas também para o Flávio. E, de novo, convido a todos para dar uma passada lá no Instagram da PRS para conferir direitinho a programação do curso sobre transtorno do espectro autista. Um grande abraço a todo mundo e muito boa noite. Boa noite, Boa noite. Flávio. Obrigado. Obrigadão. Até mais. Até.